Boa noite. Boa noite. O presidente Bolsonaro edita medida provisória que isenta de punição o agente público que cometer um erro não intencional durante o combate à pandemia. Opositores dizem que a MP incentiva a impunidade. Defensores da medida afirmam que ela protege os bons gestores públicos. E você vai ver também. Segundo o inquérito da Polícia Federal, aponta que Adélio Bispo agiu sozinho no atentado a Jair Bolsonaro na campanha presidencial. Ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio é preso, acusado de participar de grupo que fez contratos ilícitos na área da saúde durante a pandemia. Com medo de contrair a Covid-19, brasileiros que têm câncer e até doenças do coração evitam os hospitais e interrompem seus tratamentos. O presidente Jair Bolsonaro voltou a pedir a redução das medidas de isolamento que foram tomadas pelos governadores para conter o coronavírus. Hoje, o governo editou uma medida provisória para evitar a punição de agentes públicos que cometam erros durante a pandemia. O texto, assinado pelo presidente Jair Bolsonaro e pelos ministros da Economia, Paulo Guedes, e da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário, regulamenta a responsabilização de gestores públicos por ação ou omissão durante a pandemia do coronavírus. A medida provisória prevê que eles só poderão ser responsabilizados civil e administrativamente se agirem com dolo, ou seja, com intenção de causar prejuízo ou por erro grosseiro. A isenção de punição vale tanto para as medidas de enfrentamento ao coronavírus como para as ações de combate aos efeitos econômicos da pandemia. Como é uma medida provisória, o texto já está em vigor, mas precisa ser aprovado pelo Congresso no prazo de 120 dias. A proposta causou polêmica, já que alguns especialistas veem uma brecha para impunidade em eventuais irregularidades cometidas durante a pandemia. Por causa disso, uma comissão da Ordem dos Advogados do Brasil vai se reunir na próxima segunda-feira para discutir o tema. Parlamentares pediram que a MP seja devolvida ao Executivo e os partidos Rede e Cidadania recorreram ao Supremo Tribunal Federal. Do jeito que foi proposta essa medida provisória, ela é perigosa, porque a proteção passa a ser impunidade. Uma impunidade para quem compra respiradores de uma forma equivocada, pagando muito mais, tentar lucrar com a crise. Aquilo que ela caracteriza como erro grosseiro é muito difícil de ser caracterizado. Mas no Congresso também há quem defenda o texto. Pelas redes sociais, o vice-presidente do Senado, Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, observou que a possibilidade de erro é real, mas que isso não pode paralisar a administração pública. Destacou que a MP tem como foco o bom gestor, que precisa estar minimamente resguardado para não ser penalizado. Ao deixar o Palácio da Alvorada, Bolsonaro evitou falar sobre a medida provisória. Disse apenas que iria analisar o assunto quando chegasse ao Planalto. Ele aproveitou para novamente pedir a redução das medidas de isolamento tomadas pelos governadores. No entanto, desta vez falou em abertura para o diálogo. A fome mata! A fome mata! Então, pessoal, o apelo que eu faço aos governadores, revejam essa política, eu estou pronto para conversar. Vamos preservar vidas? Vamos, mas dessa forma, o preço lá na frente serão centenas de mais de vidas que vão perder. Cadê essas medidas absurdas de fechar tudo? Bolsonaro citou a Suécia como um exemplo de combate ao coronavírus e comparou com a Argentina, que decretou o fechamento total dos comércios não essenciais. A Suécia não fechou. Ou você está defendendo, com toda certeza, entrou para a ideologia. Você pegou um país que está caminhando para o socialismo, que é a Argentina. Os mesmos argumentos foram apresentados pelo presidente numa videoconferência com empresários do setor da indústria. Mais cedo, Bolsonaro também anunciou que a Caixa vai prorrogar de 3 para 4 meses o prazo de suspensão do pagamento de financiamentos imobiliários. A Caixa resolveu prorrogar por mais um mês. E nessa prorrogação, 2.300.000. Do universo de 5 milhões. Ou seja, o pessoal não tem dinheiro para pagar a prestação da casa própria. E durante a tarde, o presidente Jair Bolsonaro se encontrou com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. A relação entre os dois passa por um momento de turbulência. Após a conversa, Maia disse que eles discutiram a pandemia da Covid-19 e um possível adiamento do Enem. Conversamos sobre o momento, sobre como é que cada um vem enxergando essa crise. Nós sabemos qual é a posição do presidente
Hoje mesmo ele falou, eu tenho a minha posição, ele sabe qual é. O que eu disse a ele é que nós deveríamos encontrar, né, os pontos que nos unem. Claro que todos certamente têm o mesmo objetivo, que o Brasil consiga enfrentar essa pandemia, cuidar da vida dos brasileiros, mas também olhar, né, o pós-pandemia, de que forma que o Brasil vai sair dessa crise. O outro pleito que eu fiz ao presidente, que ele ficou de avaliar, eu disse que era muito importante, que havia uma demanda muito grande da Câmara, o adiamento do Enem, né? Ele ficou muito sensível, ficou de avaliar e dar uma resposta, porque eu acho que esse tema está sendo muito demandado e acho que melhor uma solução que passe por uma decisão do presidente com diálogo com o parlamento do que uma decisão do parlamento de suspender por lei ou por um decreto legislativo a decisão do governo de não adiar até o momento as provas do Enem. A Polícia Federal de Minas Gerais entregou hoje à Justiça a conclusão do segundo inquérito que investigava o ataque ao presidente Jair Bolsonaro durante a campanha de 2018. As investigações apontam que Adélio Bispo agiu sozinho e que não houve participação no crime de agremiações partidárias, facções criminosas, grupos terroristas ou paramilitares. Para a Polícia Federal, Adélio foi o responsável desde o planejamento até a execução. No primeiro inquérito, Adélio Bispo já tinha sido indiciado por prática de atentado pessoal por inconformismo político, crime previsto na Lei de Segurança Nacional. A Santa Casa de São Paulo, que é uma das referências hospitalares do país, recebeu uma doação de equipamentos médicos para auxiliar no tratamento de pacientes com a Covid-19. Todo cuidado é pouco. Essas caixas chegaram com doações que vão ajudar profissionais de saúde a salvar vidas. São equipamentos e insumos hospitalares, a maioria voltada para ventilação mecânica. E chegaram num momento importante. Os leitos de UTI estão ficando esgotados. Estamos recebendo da Central Geral do Dízimo a doação do sistema de aspiração traqueal 6, 8 e 12. Um caminhão cheio de equipamentos, material e insumos, além da manutenção de aparelhos de ventilação mecânica para o hospital. Depósito abarrotado. Isso merece uma solenidade, mas simples, porque o momento é de precaução. A entrega simbólica foi na sede da Provida, em São Paulo. Nós podemos dizer que é uma honra. Nós podemos fazer essa doação para a Santa Casa, que é o maior hospital filantrópico da América Latina e que, com seus 400 anos de história, recebe e acolhe a todos que entram por suas portas. Doação que totalizou 9 milhões de reais em 5 milhões e 300 mil itens doados. Foram doados 74 kits de ventiladores mecânicos, 500 mil máscaras cirúrgicas, 60 mil máscaras N95 e mais de 2 milhões e meio de luvas de procedimento, que somam 5 milhões e 300 mil itens. A doação de materiais e equipamentos hospitalares é fruto de uma ação de voluntários de vários países e leva esse apoio a 11 hospitais na América Latina e 3 na Itália. A Santa Casa, aqui de São Paulo, foi o único hospital no Brasil selecionado para receber essa contribuição. Com a doação, a Santa Casa vai poder ampliar o atendimento. Os ventiladores mecânicos restaurados foram instalados nos leitos de UTI, onde estão os pacientes da Covid-19. A Provida contribuiu com uma quantidade impressionante de equipamentos de proteção individual e, mais do que isso, reformou 20 ventiladores indispensáveis para o funcionamento das nossas UTIs no atendimento das vítimas mais sérias da Covid-19. A ministra da Mulher, Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, visitou um hospital em Floriano, no Piauí, a pedido do presidente Jair Bolsonaro. No hospital, pacientes com coronavírus têm tido bons resultados no tratamento com o uso da cloroquina. Floriano é uma das poucas cidades brasileiras sem registros de morte pela Covid-19. O Hospital Regional Tibério Nunes atende a quase 500 mil pessoas de 82 municípios. E foi nesta unidade que um grupo de médicos pesquisadores passou a adotar um protocolo eficaz de combate aos efeitos do novo coronavírus.
A partir do momento do conhecimento do comportamento da doença, a gente conseguiu atacar em cada fase correta. Então, na primeira fase, a atenção básica usa a cloroquina e a azitromicina. A segunda fase hospitalar, a gente consegue fazer anti-inflamatórios potentes e anticoagulantes, de forma a frear a doença na segunda fase e evitar a terceira fase, a fase que leva ao leito de terapia intensiva. E o ventilador, nesse momento, tem pouco resultado. Os números atestam o poder da cloroquina administrada com a azitromicina na primeira fase da doença, quando surgem os primeiros sintomas. Até o momento, o município de Floriano conta com 24 casos confirmados de Covid-19. O total de recuperados chega a 9. Destes pacientes considerados curados, 7 aceitaram o tratamento com a cloroquina e a azitromicina. Por considerar o direito à vida como primordial em meio à pandemia, a ministra dos Direitos Humanos, Damares Alves, foi a Floriano conhecer de perto o trabalho das equipes de saúde e apresentou oficialmente como referência para todo o país o protocolo adotado. Ao longo da semana já estávamos conversando com os médicos e já conhecendo o sucesso que tem sido alcançado aqui nos resultados obtidos. E saímos daqui impactados com o que vimos. O tratamento é considerado barato. De acordo com os médicos do grupo, o custo por paciente é inferior a R$100, o que anima as autoridades. Com resultados promissores e todo o apoio garantido pelo governo federal, a esperança de superação da crise do coronavírus aumenta. E tem novidade na tela da Rede TV. É o Rede TV Plus, que te garante muita interação e a chance de ganhar prêmios. Agora ficou ainda melhor assistir à Rede TV. Você pode participar de maneira interativa dos programas e ainda concorre a um festival de prêmios. Tem smartphones e até carros. Para saber mais e participar é fácil. Todas as informações você encontra no site redetvplus.com.br. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, continua internado no Hospital Sírio-Libanês, na região central da cidade de São Paulo. Vamos agora ao vivo falar com o repórter Guilherme Lopes, que tem mais informações. Guilherme, boa noite. Olá, Mariana, Mauro, boa noite a vocês, a todos ligados com a gente. O prefeito foi internado ontem, no final da tarde, aqui no Hospital Sírio-Libanês, relatando um desconforto na região do abdômen. Os exames iniciais que foram realizados apontaram por uma colite, que é uma inflamação no cólon. De acordo com o boletim médico divulgado hoje, no começo da tarde, pelo hospital, o prefeito Bruno Covas ficará mais um dia internado para a realização de exames complementares e uma investigação mais profunda para saber o que causou essa inflamação. Bruno Covas luta desde o final do ano passado, quando descobriu em novembro, de um câncer nos gânglios linfáticos. O prefeito, ele atualmente é submetido a uma imunoterapia que, de acordo com os exames divulgados no final de abril, apontaram que este procedimento está sendo eficaz. De acordo ainda com os médicos aqui do Hospital Sírio-Libanês, o estado geral de saúde do prefeito Bruno Covas é considerado ótimo e ele não apresenta nenhum sinal ou sintoma alterado. Do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, Guilherme Lopes, para o Rede TV News. 17 cidades do interior de São Paulo permitiram a reabertura de salões de beleza e igrejas, apesar da quarentena contra o coronavírus no estado. Os prefeitos se baseiam na decisão do STF que dá autonomia a governos municipais e estaduais. Mesmo assim, o governador João Dória manteve a decisão de continuar com o isolamento. Os efeitos do novo coronavírus são maiores do que a ciência acreditava. O vírus é mais agressivo do que parecia no início da pandemia. A gente vai compreendendo mecanismos de como o vírus ataca os diferentes sistemas do indivíduo e hoje está ficando claro que a infecção causa uma doença sistêmica e não só uma doença pulmonar. Os representantes da saúde estão preocupados com a gravidade da doença. 4 entre 10 pacientes graves desenvolvem insuficiência renal. 1 entre 5 internados na UTI não sobrevive. No Brasil, a taxa de mortalidade provocada pelo H1N1 foi de 1 em cada 1.000 contaminados. No caso do novo coronavírus,
um óbito a cada 12 diagnósticos. Para o governo estadual, a política de isolamento social ajudou a achatar a curva de infectados no estado de São Paulo. Em 15 de março, São Paulo representava 68% dos casos do país. Na medição feita no último dia 13, houve queda de 27%. Até a próxima semana, o Hospital de Campanha de Heliópolis deve ser entregue. Serão 200 novos leitos, 24 para a unidade de tratamento intensivo. A capital paulista já tem outros 3 hospitais provisórios, conhecidos como hospitais de campanha em funcionamento, no Pacaembu, Anhembi e Ibirapuera. Para quem é essa boa notícia de que nós temos cada vez mais leitos de UTI? Para quem é? Para os amigos, para os parentes, para os filhos daqueles que precisam ser entubados e mantidos em ventilação mecânica. Uma operação da Polícia Federal no Rio de Janeiro voltou a prender o ex-deputado estadual Paulo Melo. Um dos principais fornecedores do governo do estado e outras 3 pessoas também foram presas. O grupo é suspeito de envolvimento em fraudes nos contratos da área da saúde. Agentes da Polícia Federal foram às ruas para cumprir 5 mandados de prisão e 42 de busca e apreensão. Entre os presos está o empresário Mário Peixoto. Ele foi localizado nesta casa em Angra dos Reis, na região da Costa Verde. Mário Peixoto tem ligação com empresas que fornecem mão de obra terceirizada ao governo do estado do Rio desde a administração de Sérgio Cabral. As investigações apontam que o grupo teria desviado quase 4 milhões de reais dos cofres públicos por meio de contratos envolvendo organizações sociais. Segundo o Ministério Público Federal, os atos de lavagem de dinheiro também ocorreram no exterior por meio de empresas e contas não declaradas à Receita. Também foi preso o ex-presidente da Assembleia Legislativa, Paulo Melo. De acordo com as investigações, o político também se beneficiava dos contratos. Em março do ano passado, Paulo Melo foi condenado a 12 anos e 10 meses de prisão por corrupção passiva e organização criminosa. Em dezembro, conseguiu progressão da pena para semiaberto. Devido à pandemia, Paulo Melo não precisava voltar para dormir na prisão. Segundo o MPF, o grupo teria se aproveitado da atual situação de calamidade pública por conta da pandemia de Covid-19 para obter contratos milionários de forma ilícita com o poder público. Ao longo da operação, também foram apreendidos cerca de R$21 mil em um endereço na zona norte do Rio e mais de R$1 milhão em Valença, no sul do estado. A defesa do ex-deputado estadual Paulo Melo afirmou que a prisão foi descabida e atemporal. Declarou ainda que o ex-deputado não teve qualquer contato com Mário Peixoto ao longo dos 2 anos e 6 meses em que esteve preso. A defesa de Mário Peixoto não foi localizada. Procurado, o governo do estado do Rio não se manifestou até o momento. Vamos agora ao comentário de Boris Casoy. Boa noite. De vez em quando é bom a gente relembrar o gênio Rui Barbosa. E aí vai uma frase famosa de Rui que nunca envelhece. De tanto ver crescer as duridades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes das mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra e ter vergonha de ser honesto. Rui Barbosa, que foi candidato à época em que os mortos votavam e não conseguiu se eleger presidente da República, é sempre atual. O medo de ir até um hospital e correr o risco de infecção pelo novo coronavírus fez com que pacientes com câncer, com doenças do coração, interrompessem tratamentos e até cirurgias. As consultas tiveram uma redução entre 50% e 80%. A dúvida para muitos pacientes com quadros de saúde graves que precisam de acompanhamento médico é: qual o maior risco, interromper o tratamento ou contrair a Covid-19? O fato é que as pessoas com câncer e doenças cardíacas estão no grupo de risco, mas não devem interromper o atendimento. A paciente em quimioterapia, por exemplo, ela tem os tempos certos entre um ciclo e outro para que o tumor não se desenvolva.
Se ela para o seu tratamento num determinado momento, onde ainda não existiu a completa morte de todas as células do seu tumor, ela pode ter um retorno dessa proliferação. Fernanda descobriu o câncer de mama no final do ano passado. Com a pandemia, a preocupação aumentou, mas ela decidiu continuar com as sessões de quimioterapia. Eu só saio quando eu preciso do hospital e tomando os cuidados, saindo só de máscara, levando sempre um álcool gel, porque às vezes não é todo lugar que você pode ficar lá lavando suas mãos. E principalmente os cuidados quando você chega em casa, né? Então deixar a roupa da rua fora, já colocar para lavar, tirar o sapato, já higienizar também as mãos, se possível tomar um banho. Ao contrário dela, boa parte dos pacientes oncológicos com receio do coronavírus não segue as recomendações. No Hospital AC Camargo, em São Paulo, referência internacional em oncologia, as consultas tiveram uma redução entre 50% e 80% em abril, dependendo do tipo de tumor, quando comparado com o mesmo mês de 2019. Já o número de sessões de quimioterapia e radioterapia registrou queda de 10%, tratamentos que não deveriam ter sido interrompidos, pois há risco de aumento do tamanho do tumor e recorrência da doença. Assim como o câncer acarreta em complicações graves se não tratado, as doenças cardíacas não devem ser ignoradas pelos próprios pacientes. De acordo com a Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista, houve uma redução de 70% nos atendimentos de infarto no país. Ou seja, mesmo infartando, essas pessoas não estão buscando socorro médico. Isso é extremamente preocupante e grave, porque infarto é uma doença potencialmente fatal. E ela precisa ser reconhecida e diagnosticada e tratada de maneira muito precoce. Pois quanto mais rápido é o tratamento, maiores são as chances de sobrevida e recuperação do paciente. Dona Beatriz teve sintomas, não foi ao médico e acabou falecendo. O filho dela acredita que o estresse contribuiu para o infarto. Minha mãe não tinha nenhum sintoma, nenhuma doença, não tomava nenhum remédio. Mas ficou muito estressada com relação ao isolamento, de ter que estar em casa, não poder sair na rua, não poder circular no bairro deles, caminhar pelo comércio que ela adorava. E isso acabou estressando muito ela. Acredito que com certeza tenha sido uma das causas desse infarto dela. E a gente falou agora há pouco sobre uma operação da Lava Jato. A Polícia Federal prendeu no Rio de Janeiro o ex-deputado federal Paulo Melo, que inclusive foi presidente da ALERJ, Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Prendeu também um empresário do setor de saúde que tinha feito vários fornecimentos para o governo do Rio e prendeu também outras 3 pessoas suspeitas, porque todo esse grupo é acusado de estar envolvido em fraudes junto a licitações e contratos com o sistema de saúde no valor de 4 bilhões de reais. Foi apenas para corrigir esse valor que a gente voltou a falar sobre esse assunto agora, 4 bilhões de reais. E a Justiça de São Paulo negou o pedido de medida cautelar para a retirada de dependentes químicos da região da Cracolândia, no centro da capital paulista, devido à disseminação do novo coronavírus. A Justiça de São Paulo negou o pedido do Ministério Público. Segundo a juíza Érica Soares de Azevedo Mascarenhas, as pessoas que frequentam a região da Cracolândia já são atendidas pelo poder público. Essas imagens foram feitas mais cedo e mostram a aglomeração na Alameda Cleveland, região central de São Paulo. Homens, mulheres, idosos e até crianças dividem o espaço. Segundo a Prefeitura, mais de 1.000 pessoas passam pelo local diariamente. O pedido do Ministério Público para a retirada dessas pessoas foi feito na semana passada. A promotoria argumentou que o objetivo é reprimir o tráfico, evitar aglomerações e a propagação do vírus, já que as pessoas que estão no local também podem ser transmissoras. A juíza que negou o pedido destacou que no local a prefeitura oferece serviços de higienização, alimentação e também espaço adequado para pernoite. No entendimento da Justiça, essas ações garantem o mínimo de dignidade humana a essas pessoas. O Brasil tem mais de 200 mil casos da Covid-19, de acordo com o último balanço do Ministério da Saúde. São Paulo continua sendo o caso com o maior número da doença no Brasil. Em seguida, vem Ceará, Rio de Janeiro e Amazonas. O Ministério também informou que mais de 79 mil pessoas estão recuperadas da doença e cerca de 109 mil continuam em acompanhamento.
No Brasil, já são 13.993 mortes provocadas pela Covid-19. A Petrobras informou agora há pouco que teve um prejuízo de 48 bilhões e meio de reais no primeiro trimestre do ano. De acordo com a empresa, a baixa de ativos ultrapassou os 13 bilhões de dólares. A queda do petróleo do tipo Brent e a forte desvalorização do real frente ao dólar também contribuíram para o prejuízo. Nos 3 primeiros meses do ano passado, a estatal registrou lucro de 4 bilhões de reais. Agora vamos ao quadro É Política com Amanda Klein. Boa noite, Amanda. Boa noite, Mauro, Mariana. O futuro político imediato do país está nas mãos de poucos personagens e todos eles do mundo jurídico, o que é um sinal dos tempos. Nos próximos dias, o ministro do STF, Celso de Mello, vai decidir se divulga ou não o vídeo da reunião ministerial em que Moro acusa Bolsonaro de tentar interferir na PF. E este vídeo será um dos elementos mais importantes para outro personagem, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, decidir se oferece denúncia contra o presidente da República. A defesa de Moro já se manifestou pela publicação na íntegra do vídeo, sob o argumento de que será uma verdadeira lição cívica. Ora, todo mundo sabe que o intuito de Moro é desgastar politicamente o presidente com a exibição pública de ministros atacando o STF e a China. Segundo fontes, a Procuradoria-Geral da República deve se manifestar ainda hoje pela publicação parcial, somente dos elementos relacionados ao inquérito. E a Advocacia-Geral da União também tem que se posicionar. Dito isso, a decisão caberá ao decano Celso de Mello. Um outro ministro do STF, que convive com ele há muitos anos, me disse, sob condição de anonimato, que a tendência é divulgar todo o conteúdo. Para Lamiro Veludo, professor de Direito da USP, o presidente do STF tem sido, de fato, a publicidade máxima. Já para Raquel Scalcon, que é professora de Direito Penal da FGV de São Paulo, a publicação do vídeo é importante para aplacar essa guerra de versões, mas somente do conteúdo que diz respeito a um inquérito e não de toda a reunião. Nesse ambiente, nesse contexto de tantos dissensos, a reunião hoje de Maia e Bolsonaro veio em boa hora. Segundo interlocutores próximos, o objetivo do Planalto é retomar o diálogo institucional com o Congresso e o de Maia reforçar a estabilidade democrática. Isso é fundamental para o país seguir adiante. O governador de São Paulo, João Dória, participou hoje da inauguração do Hospital de Urgência em São Bernardo do Campo. A unidade receberá apenas pacientes com a Covid-19. A expectativa das autoridades é de que a abertura da unidade desafogue o sistema de saúde da cidade. Neste hospital de urgência serão atendidos apenas pacientes infectados pela Covid-19. Ao todo, são 250 leitos, sendo 80 de UTI e 170 de enfermaria. Com a inauguração, São Bernardo do Campo passa a ter agora 517 leitos exclusivos para o combate ao coronavírus. No entanto, neste primeiro momento, apenas metade dos leitos de UTI vão funcionar, já que faltam respiradores. A procura do respirador desde a chegada da pandemia. Nós temos uma equipe que trabalha com programação. Quando resolvemos e vimos que este hospital teria capacidade para 80 unidades de terapia intensiva, Dr. Geraldo imediatamente acendeu a luz vermelha. Falou, o problema será o respirador. Nós buscamos, sim, com a Secretaria de Estado da Saúde, o Dr. Guerma sempre muito solícito. A falta de respiradores tem afetado não só a cidade de São Bernardo, mas também todo o estado de São Paulo. Nós temos 1.380 respiradores que chegam até o final deste mês de maio. Temos mais 1.000 respiradores que chegarão na primeira quinzena de junho. É o produto talvez mais desejado, mais cotado e mais ambicionado por 213 países do mundo, vítimas do coronavírus. Aqui no Brasil, todos os estados brasileiros precisam de respiradores, os municípios também. Cada respirador que chega é imediatamente acionado para um leito desses que eu coloquei aqui e colocado em funcionamento, seja em qualquer dos hospitais da rede ou hospitais associados. Ao todo, 1.500 profissionais foram contratados para trabalhar na unidade. O novo complexo hospitalar será o 5º hospital permanente do município e atenderá a população de todo o grande ABC paulista. E hoje o tempo virou aqui em São Paulo, choveu, esfriou. Será que vai continuar assim? Quem conta pra gente é a Gabriela de França.
Olá, boa noite para todo mundo. A frente fria que está na altura de São Paulo mudou o tempo na região. Amanhã essa frente fria avança mais em direção ao Rio de Janeiro, vai levar chuva, deixar o tempo mais fechado aqui em todo o estado fluminense. Tem previsão de pancadas de chuva a qualquer hora do dia também, em Minas Gerais e no Espírito Santo, mas nesses locais o sol pode aparecer aí em alguns momentos. Na capital paulista, a chuva diminui, mas o frio aumenta. Amanhã a máxima não passa dos 18 graus. No Rio de Janeiro, tempo fechado, chuvoso e friozinho para os cariocas, máxima de apenas 22 graus e de 24 em Belo Horizonte. Agora, gente, frio mesmo para valer, vai fazer lá no sul do Brasil. Tem previsão de geada aí nas primeiras horas do dia, no interior do estado, e mesmo com o sol brilhando forte o dia todo, a máxima não passa dos 19 graus em Porto Alegre e de apenas 17 graus em Curitiba. E as pancadas de chuva vão se espalhar em grande parte do Brasil, em todo esse verde aqui do mapa, principalmente no extremo norte aqui do país. E falando em chuva, tem chovido muito nos últimos dias no litoral da Bahia, principalmente em Salvador. O volume de chuva nesse mês já superou a média em apenas 15 dias. É muita chuva, o resultado é esse que a gente vê aí nas imagens, ruas completamente alagadas. Situação é preocupante porque o tempo só vai ficar seco mesmo no interior aqui do Piauí e da Bahia. Na costa leste, o tempo continua bastante instável. A gente vai lá para Salvador, onde tem previsão de chuva ainda nos próximos dias. No sábado é que essa chuva começa a diminuir e teremos algumas aberturas de sol, por isso ainda é alto o risco de alagamentos e deslizamentos. Muito sol amanhã no Mato Grosso do Sul, na capital Campo Grande, faz bastante sol também, mas friozinho, viu? Madrugada gelada com mínima de 13 graus e não passa dos 24. Eu fico por aqui, uma ótima noite para você. Até mais. Tchau, tchau. E atenção, o pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial vai começar na próxima segunda-feira. O anúncio foi feito hoje pelo presidente da Caixa Econômica, Pedro Guimarães, durante a transmissão ao vivo do presidente Bolsonaro. O pagamento seguirá um cronograma de acordo com a data de nascimento dos beneficiários. E a cervejaria Baker de Minas Gerais pediu à Justiça para deixar de pagar o tratamento médico da única vítima que recebe auxílio da empresa atualmente. 42 pessoas foram intoxicadas pela cerveja belo-horizontina. 9 morreram. Era professor de 2 programas de pós-graduação da UFMG, professor do departamento. Em 2 meses de tratamento, a melhora do Cristiano é visível. Eu não conseguia respirar sem ajuda de aparelhos. O acompanhamento feito por uma equipe médica multidisciplinar vinha sendo custeado pela Baker por ordem da Justiça, mas a empresa entrou com um pedido para não pagar mais o auxílio. Essa ausência de custeio, ela implica em possibilidade de que esses tratamentos possam não ser feitos e fatalmente podem resultar em efetividade muito menor de melhorias. A Baker interrompe um tratamento que vinha tendo muito sucesso. É uma decisão que traz muita tristeza. Isso só vem somar ao que a Baker tem feito ao longo desse tempo em relação às vítimas. O Cristiano era a única entre as 33 vítimas que sobreviveram à intoxicação por dietilenoglicol que recebia auxílio para o tratamento médico. A cervejaria alegou no pedido que está em dificuldades financeiras, com os bens bloqueados e que não tem dinheiro para essas despesas médicas. A Justiça bloqueou 50 milhões de reais em patrimônio da Baker para garantir o pagamento de indenizações quando o processo for concluído. Além disso, 5 empresas ligadas aos donos da cervejaria também podem ter o patrimônio usado nesses pagamentos e até bens pessoais dos sócios. Ela tem bens e ela pode vender esses bens e retornar dinheiro em caixa. Só que ela está esperando o juiz mandar também novamente agora para que ela faça. Após 4 meses, a Polícia Civil ainda não concluiu a investigação sobre o caso. Com paralisia facial, o seu Humberto, de 64 anos, ainda sofre as consequências da intoxicação e paga do próprio bolso todo o tratamento. Encontro uma maratona de tratamentos, de consultas, de exames. Igual a mim, vários outros pacientes encontram-se com a saúde
muito delicada, necessitando de suporte. Em nota, a Baker disse que está à disposição da Justiça para esclarecimentos e que cabe ao juiz indicar os imóveis que estão bloqueados para serem vendidos. Se você perdeu algum momento do Rede TV News ou se você quiser assistir novamente as nossas reportagens, é só se inscrever no canal da Rede TV no YouTube. A gente fica por aqui, uma ótima noite para você. Uma boa noite a todos, até amanhã.